Olá, queridos irmãos! Dúvida de hoje na tela. A dúvida que vamos responder é a seguinte: eu gostaria de entender a respeito de adorar coisas. Esses dias estava no trabalho e comentei com uma amiga que adorava um vestido de determinada cor que vi em uma loja. Ela logo me repreendeu, dizendo que nós adoramos somente a Deus. Que essa fala minha trazia legalidade do diabo para ele agir na minha vida, pois só Deus deve ser adorado. Isso está certo? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida. De fato, eu já ouvi muito falar nessa questão de adorar coisas que eu não posso dizer que adoro algo. Será que isso tem base bíblica? Hoje eu vou ensinar isso detalhadamente para você. E você que me assiste, tem alguma dúvida desse tipo ou outra dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e vira vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, você tem vídeo sempre de segunda a sexta às 15 horas, então você tem muitos motivos para fazer parte aqui dessa comunidade de estudos gratuitos no YouTube. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe aqui do nosso canal e dê uma passadinha aqui todos os dias que tem vídeo para você novo, e nós já temos mais de 600 já publicados, que você pode entrar aí na aba vídeos do canal e aprender bastante coisa da palavra de Deus, tudo gratuito aqui pelo YouTube. Se você chegou aqui agora, a primeira vez, meu nome é André Sanches, eu sou o presbítero André, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e para você saber, nós temos mais de 15 anos fazendo materiais para abençoar a sua vida e de todos aqueles que amam a palavra, estudar a palavra do Senhor. Então chamo você agora, vamos até a minha lousa de explicações, entender sobre esse tema. E se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho aqui e também deixe o seu comentário com a sua opinião. Eu fico muito feliz em ler as opiniões dos irmãos e assim a gente aprende juntos e ainda vai criando mais materiais. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte aqui, o Senhor Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás, observe bem o trecho, só a Ele darás culto. É um texto bastante claro que fala a respeito da adoração somente a Deus. E de fato, quando você analisa a Bíblia Sagrada, você verifica que o Senhor nos ensina que somente Ele, o Senhor Deus, deve ser adorado e também só Ele deve receber culto. Essa é a forma correta que Ele quer que cada servo dele faça, viva dessa forma. Jesus disse esse versículo a Satanás, ao diabo, que naquele momento estava lançando sobre ele diversas tentações. E ali, especificamente em Mateus capítulo 4, você vai lembrar comigo que o diabo queria que Jesus o adorasse em troca de dar a ele, ou seja, o diabo queria dar a Jesus os reinos do mundo. Observe como diz o texto de Mateus capítulo 4, um verso antes, o verso 9, onde o diabo diz a Jesus o seguinte: tudo isto te darei, ali os reinos do mundo, se prostrado você me adorar. Jesus tinha que fazer então um movimento, Jesus tinha que concordar com essa oferta para que Jesus estivesse então adorando o diabo. Obviamente que o Senhor não fez isso. Mas agora vamos olhar um pouquinho para nós. Quando a gente diz, por exemplo, olha, eu adoro ler, eu adoro uma pizza de calabresa com cebola, eu estou dando adoração, de certa forma, ao diabo quando eu digo essas palavras? Muita gente pensa que sim. Porém, eu vou te mostrar que isso é um grande absurdo que está totalmente contrário à própria Bíblia Sagrada e ao próprio conceito que a Bíblia nos traz do que é adoração. Então nós vamos fazer assim no estudo hoje. Eu vou explicar um pouquinho para você de contexto, vamos entender o que significa adoração dentro da Bíblia e vamos entender esse uso popular no dia a dia da palavra adorar. Então fique comigo até o final para que você tenha então um conceito completo e profundo sobre esse tema. Presbítero, você não pode ficar dizendo que adora algo, uma pessoa ou uma coisa, porque isso dá legalidade para o diabo agir.
Vamos analisar um pouquinho isso. Agora um recadinho rápido para você. Olha só, estão abertas as vagas do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Se você quer estudar a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse, eu demorei em torno de 5 anos para preparar esse material de estudo da Bíblia inteira. É bastante coisa, então é para quem quer realmente profundidade. Nós vamos começar assistindo de Gênesis, você vai começar em Gênesis capítulo 1. Eu vou te acompanhar pessoalmente, você pode estudar em qualquer dia, qualquer horário, fica aberto 24 horas e tem um diferencial. Você tira dúvidas comigo diretamente. Não é nenhum robô, não é nenhuma pessoa se passando por mim. Os meus alunos aí que estão assistindo sabem, eu mesmo respondo as dúvidas lá pelo nosso número exclusivo do curso. Então, esse é um projeto missionário que nós criamos com muito carinho para ajudar missões e, ao mesmo tempo, estudarmos juntos a Palavra do Senhor. Se você quer ver mais detalhes sobre como que funciona, clique aqui embaixo do vídeo, aqui na área de comentários. Assim que ela abrir, primeiro comentário fixado aqui, você tem um link. Lá na página tem todos os detalhes e você pode também tirar alguma dúvida se tiver. Faça pelo menos um mês e se você não gostar, você pode sair. Mas olha, os irmãos têm gostado muito e se tiver algum aluno e puder colocar aqui nos comentários se está gostando do curso e se não está gostando também, pode colocar, né? Eu tenho total tranquilidade e liberdade para falar com os irmãos, né, da qualidade desse material. Olha, eu começo dizendo como que é interessante como algumas pessoas gostam de colocar peso nas costas dos outros, ou seja, ficar monitorando, atrapalhando a vida de outras pessoas, para fazer essas pessoas sofrer com uma culpa que na maioria das vezes, como essa que nós veremos agora, não existe, não tem fundamento nenhum. É esse caso de quem fica censurando quando, por exemplo, alguém diz perto de você o seguinte: nossa, eu adoro pizza, eu adoro ir à escola, eu adoro essa minha esposa linda, etc. Como base desse tipo de pensamento, as pessoas têm usado o texto que nós lemos no início desse estudo, Mateus 4:10, e até outros como Êxodo 20, versículo 3, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, para essas pessoas, quando eu digo que eu adoro pizza, eu estou fazendo da pizza um deus na minha vida. Agora, responda para mim, isso faz algum sentido? Obviamente que não. Por que as pessoas dizem isso? Porque não compreendem o significado de adorar dentro da Bíblia. É o que nós vamos aprender agora. Qual o significado da palavra adoração, de cultuar dentro da Bíblia Sagrada? Preste bem atenção nisso. Adorar, dentro da Bíblia, nós temos separado em duas partes. Nós temos a adoração a Deus, ou seja, quando você presta culto, quando você honra o Senhor, e nós temos a adoração a outras coisas. Vamos focar aqui na adoração a outras coisas. Então, dentro da Bíblia, adorar coisas ou pessoas é render culto àquilo, ou venerar alguma coisa ou alguém, ao ponto dessa coisa ou pessoa tomar o lugar que é de Deus. Então, basicamente, esse é o significado. Pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Vamos ver exemplos dentro da Bíblia? Por exemplo, quando nós temos o povo de Israel andando lá pelo deserto e nós temos Moisés subindo ali ao monte para buscar as tábuas da lei, nós observamos que o povo faz ali um desvio na sua personalidade, na sua santidade e constrói um bezerro de ouro e adora esse bezerro. Agora observe no texto como que funciona essa adoração. Êxodo capítulo 32, versículo 4, ensina o seguinte: este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Então o Arão, ele pegou ali um instrumento de trabalhar metal, que é esse buril, e fez dele um bezerro fundido. Fez o metal através desse instrumento, transformou em um bezerro. Agora observe o que vem na sequência. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, olha só, no plural, que te tiraram da terra do Egito. O que eles fizeram aqui? Construíram uma imagem e atribuíram algo que foi Deus que fez, que foi a libertação lá do Egito, atribuiu para essa imagem, para esse
bezerro de ouro. Então isso aqui basicamente é o exemplo clássico de adoração, de idolatria. O que percebemos então aqui é que a adoração, ela é sempre alguma coisa objetiva para uma pessoa. Ou seja, existe sempre uma intenção de fazer aquilo. Não existe uma adoração sem querer. Ou seja, uma pessoa ela não quer fazer aquilo, mas ela faz só porque ela diz uma palavra. Isso não existe. Quando João, por exemplo, se prostra perante o anjo em Apocalipse, ele é repreendido, pois de forma objetiva tinha no coração do apóstolo João a intenção de adorar aquele anjo. Possivelmente ele estava confundido ali, achando que era a própria presença de Deus. Mas observe então o que o anjo diz a ele. Apocalipse 19, versículo 10 explica assim: prostrei-me ante os seus pés ali do anjo para adorá-lo. Então observe que João, ele tem uma postura de prostrar-se, que era geralmente uma postura de reverência, de honra, diante desse anjo. O objetivo era adorar. Ele, porém, me disse, então João diz a João: ô João, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então observe que dentro da palavra de Deus, a palavra adorar, ela tem sempre esse objetivo referente a Deus, né? Você sabe, é prestar culto, honra, se prostrar, enfim. Agora, referente a outras coisas, é fazer basicamente essas mesmas coisas, só que tendo um objetivo e uma intenção de prestar culto a coisas ou pessoas. O povo de Israel ali no bezerro, prestando culto a um bezerro de ouro, e aqui João, que foi repreendido, né, antes de adorar, ele foi repreendido e foi consertada a sua intenção. Agora, o que significa adorar na língua portuguesa? Bom, agora a gente precisa entender que a utilização de palavras, ela sempre obedece o significado e o contexto de uma palavra, né, ou de um acontecimento, ou de algo que você está fazendo, para que a aplicação da palavra seja compreendida. E para isso a gente precisa entender os significados dessa palavra. Observe então que, segundo o dicionário online Primeran, adorar tem dois significados. O primeiro, prestar culto a. É esse que nós vemos aqui dentro da Bíblia, que explica para a gente alguém fazendo algum tipo de culto, de reverência, né, em forma de adoração a alguma coisa ou a alguma pessoa. E nós temos esse segundo significado que eu quero agora que você focalize, que é ter muito amor a alguma coisa. Observe bem, em nossa língua portuguesa, nós podemos utilizar a palavra adorar no sentido de amar, de gostar de alguma coisa. É por isso, por exemplo, que alguém diz: eu adoro a comida da minha mãe. Essa aplicação da palavra nesse contexto não é eu idolatro, eu presto culto para a comida da minha mãe. Significa que eu gosto muito da comida da minha mãe. Portanto, a aplicação da palavra nesse contexto, ela tem exatamente o sentido de gostar muito, de amar muito alguma coisa e não de idolatria. Então, quando eu digo isso, não quer dizer que eu estou venerando, prestando culto, ou que eu coloco a comida da minha mãe como sendo um Deus na minha vida. Evidentemente, é muito claro isso. Quer dizer apenas que eu aprecio muito essa comida dela, assim eu não cometo pecado algum em utilizar essa expressão. Ah, presbítero, mas eu não concordo com você. Eu sou radical. Eu não utilizo a palavra adorar de jeito nenhum, porque vai que Deus entende que eu estou adorando a comida da minha mãe. Então veja, para você que é mais radical quanto a isso, eu digo uma coisa muito importante: o nosso Deus não é um ignorante, a gente precisa entender isso. Desculpe aqui a expressão mais dura, o nosso Deus não é burro. Ele sabe exatamente quando alguém está idolatrando algo. O nosso Deus, ele sabe quando alguém está trocando ele por alguma coisa ou alguém de forma direta. Deus seria muito ignorante se ele atribuísse pecado a alguém que dentro da nossa língua portuguesa, que o Senhor Deus conhece precisamente e totalmente, se ele condenasse alguém que dissesse que adora macarrão
Por exemplo, não faz nenhum sentido. Nosso Deus, ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente. Então ele sabe quando nós estamos utilizando uma palavra num sentido ou em outro. Por isso, é importante que tenhamos uma fé madura e paremos com essas besteiras que só colocam pesos desnecessários nos ombros das pessoas e atrapalham muito a vida das pessoas, tirando o foco do que realmente é importante. Mas para isso, é importante entender sempre os contextos bíblicos e significados das palavras na Bíblia e, claro, conheça bem a nossa língua portuguesa. Isso vai ajudar com que eu e você utilizemos bem essa ferramenta de comunicação e utilizemos as palavras corretamente nos seus significados, ok? E para você que quer conhecer mais profundamente a Bíblia, lembre de passar aqui primeiro comentário fixado e você pode ter mais informações aqui do nosso material. E vou deixar para você mais um vídeo para você crescer no conhecimento do Senhor. O que a Bíblia diz sobre a queda do diabo? Quando Jesus diz que viu Satanás caindo do céu como relâmpago, o que ele estava querendo dizer? Eu explico tudo nesse estudo que está muito interessante. Convido você a assisti-lo. Até o próximo. Fica com Jesus.